A história de como Sérgio Agüero entrou para o mundo do futebol começa antes mesmo de ele ter nascido. Seu pai, Leonel de Castilho, e sua mãe, Adriana Agüero, já tinham sua primeira filha, chamada Jéssica, quando deixaram seus familiares em Tucumã, com destino à capital da Argentina, em busca de uma nova vida e de novas oportunidades. Porém, tudo que conseguiram foi um pequeno terreno, pertencente ao meu irmão de Leonel, que ficava a 50 metros do poluído rio Las Víboras, no distrito de González Catán. A casa construída pela família ficava perto de um potreiro, campos de futebol improvisados que dariam forma à inteira vida de Sérgio Leonel, que jogava futebol. Conseguiu que o pagasse por suas participações em torneios de fim de semana. Essas partidas, combinadas com outros trabalhos, eram apenas o suficiente para fornecer uma renda básica para a família, mas esses recursos logo se estenderam quando descobriram que a Adriana já estava grávida do segundo filho, no momento em que deixaram Tucumã. Por causa de uma série de eventos, a Adriana e o bebê foram colocados em grande risco. Em março de 1988, fortes tempestades atingiram a área de Buenos Aires, causando o transbordamento do rio poluído, e a água entrou na casa da família Agüero de Castilho, que teve de sair de uma inundação inicial, tentando equilibrar os móveis para que não os perdesse. 2 semanas depois, as tempestades voltaram e, apesar de seus receios de que a casa vazia fosse roubada, a família não teve escolha a não ser evacuar quando os níveis de água chegaram a 1 metro. Durante sua infância, recebeu o apelido de Kan devido a um desenho japonês que gostava. Seu talento já era visível aos 8 anos de idade, quando conseguia demonstrar habilidades contra garotos de 14 anos. Sérgio Leonel Agüero de Castilho estreou em 5 de julho de 2003 pelo Independiente da Argentina, com apenas 15 anos, 1 mês e 4 dias, tornando-se o jogador mais jovem a disputar um jogo pelo Campeonato Argentino. Seu primeiro gol foi feito em 26 de novembro de 2004, contra o Estudiantes de La Plata. A habilidade e precocidade logo lhe renderiam comparações a Diego Maradona, principalmente por parte dos torcedores do Independiente. As comparações com o antigo Jazz ganharam mais forças após um gol similar, o que o craque fez contra os ingleses na Copa do Mundo de 86. Agüero, no que considero o gol mais bonito da carreira, fez uma bela jogada desde antes do meio campo no clássico de Avellaneda contra o Racing. Tido como um jogador técnico e rápido, comparado a jogadores como Romário e Ronaldo, e se tornou o melhor jogador da Liga Argentina em 2005. Em 2006 e aos 17 anos, era credenciado por muitos para estar na Copa do Mundo, realizada na Alemanha, e acabou não chamado. Pouco antes da competição, já havia acertado sua ida à Europa ao ser vendido por 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid. A primeira temporada, em 2006 e 2007, foi de transição, com poucos lampejos de brilho. A partir da segunda seria diferente, com a autoestima renovada após vencer, sendo ainda artilheiro, seu segundo Mundial Sub-20 pela Argentina. Agora concluiu que poderia jogar no clube o mesmo que fazia na seleção, mentalizando que trataria as listras do Atlético como se fossem as da Argentina. Começaria então uma devastadora dupla de ataque com o uruguaio Diego Forlán. Na temporada 2007-2008, sua segunda pelo clube, Agüero ficaria em terceiro na artilharia da La Liga, com 19 gols, ajudando os colchoneiros a voltarem à UEFA Champions League após 12 anos, tornando-se o novo ídolo da torcida, que há pouco tempo havia perdido Fernando Torres, que ocupava tal função e na época transferiu-se para o Liverpool. A quarta colocação alcançada e mantida desde uma vitória sobre o Barcelona por 4-2, com ele marcando 2 vezes, dando uma assistência e cavando pênalti. Foi também o melhor do clube desde o título nacional em 1996. Já na temporada seguinte, 2008-2009, sua importância foi sentida no jogo de ida de preliminar da UEFA Champions League contra o Schalke 04, em que ele estava fora por estar nas Olimpíadas de 2008. Sem ele, o Atlético perdeu de 1-0 para os alemães. No jogo de volta, quando Kahn havia retornado ao time,
marcou um dos gols na goleada de 4-0 que reverteu o resultado do jogo de ida e assegurou os colchoneiros na fase de grupo da La Liga. Nesta mesma fase, Agüero teve especial destaque contra o PSV Eindhoven da Holanda. Na casa do adversário, marcou 2 vezes em outra vitória por 3-0, além de exibir também seus dribles. O Atlético classificou-se para as oitavas de final, quando acabaria eliminado prematuramente, ainda invicto pelo Porto. Pela La Liga 2008 e 2009, sua boa fase prosseguiu, com ele marcando 17 vezes e os madrilenhos novamente obtendo a 4ª colocação e nova classificação na UEFA Champions League. Na temporada 2009-10, após passar pela fase preliminar com 2 vitórias sobre o Panathinaikos, o Atlético estava na fase de grupos da UEFA Champions League, num difícil grupo que contava com times como Chelsea e Porto, que havia eliminado os colchoneiros do torneio na temporada anterior. O Atlético acabou ficando em terceiro na colocação, fato que lhe garantiu vaga na UEFA Champions League, segundo principal torneio de clubes na Europa. Seu primeiro título pelo clube veio após vitória do Atlético por 2-1 sobre o Fulham na partida final da Liga Europa de 2009 e 2010, realizada em Hamburgo, na Alemanha, em 12 de maio de 2010. Posteriormente, conquistou mais um título com o Atlético, a UEFA Supercopa, que é disputada entre os vencedores dos principais torneios europeus de clubes. Em 27 de julho de 2011, após uma longa negociação que envolveu o interesse de vários clubes, o Manchester City acabou vencendo a disputa por Agüero, pagando 45 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, pelo jogador, que assinou um contrato de 5 temporadas com os ingleses. A transferência passa a ser a mais cara da história do clube, superando os 37 milhões de euros, aproximadamente 83 milhões de reais, pagado por Robinho. Em sua apresentação oficial, por uma bateria de exames médicos, Agüero recebeu a camisa 16 do City. Estreou no dia 15 de agosto de 2011 contra o Swansea City, entrando aos 15 minutos do segundo tempo. Após 5 minutos em campo, marcou seu primeiro gol com a camisa azul do Manchester City. Ele recebeu passe direita de Micah Richards e, embaixo das traves, só teve o trabalho de empurrar para dentro. Mais tarde, ganhou bola perdida na linha de fundo e cruzou para trás, concedendo uma assistência para o gol de Davi Silva. No fim do jogo, Kane recebeu a bola na intermediária e finalizou com o pé direito, marcando o 4º e último gol da vitória, numa goleada por 5-1 sobre o forte time de Tottenham Hotspur, em pleno White Hart Lane. Agüero manteve sua fantástica sequência inicial no Manchester City, marcando hat-trick na partida contra o Wigan Athletic em 10 de setembro. No dia 18 de setembro, Kane marcou 2 gols no empate diante do Fulham em 2-2. Em 1 de outubro, no jogo contra o Blackburn, o jogador saiu aos 30 minutos do primeiro tempo por conta de uma contusão na virilha. No dia 13 de maio, Agüero entrou para a história dos Citizens ao marcar o gol do título da Premier League, garantindo a vitória por 3-2 contra o Queen's Park Rangers. O gol foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo, dando assim o título ao clube de Manchester, que teve uma longa espera de 44 anos na fila pelo título inglês. Hoje o clima tá blue, house é